Dia santo! Santo dia! Então, que bom estar com vocês em mais um programa Consagra-te TV, agora no nosso projeto PHS, Por Hoje Sim. Então, hoje um programa muito especial. Falaremos sobre a obediência. Afinal de contas, quem obedece não erra. É com você, desobediente. É com você que eu estou falando. Nós precisamos ser mais obedientes à nossa igreja. No livro, na nossa Sagrada Escritura, o profeta Samuel diz que, Samuel 15, 22, vale mais a obediência do que os maiores sacrifícios. Ser obediente vale maior do que grandes sacrifícios. Temos hoje com vocês 2 visitantes, Mara. 2 membros de nossa comunidade que vieram nos visitar. Quem são eles? Cristina, Maria Cristina, né, e Eugênio, que estão aqui para com você partilhar também tantas coisas, tantas emoções. Então, neste bloco, a seguir, falaremos sobre a obediência à igreja, a obediência da Virgem Maria. E no terceiro bloco, rezaremos com vocês. Cantemos, por hoje sim. Por hoje sim, quero viver com Maria. Por hoje sim, obedecer ao Senhor. Por hoje sim, quero começar a mim. Pois é, então você que está aí conosco, nós vamos falar sobre a obediência. E é engraçado que os santos são modelos de pessoas obedientes. São Vicente de Paulo, ele diz que nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que quando sendo obediente. Que é bem interessante, cumprindo as vontades dos nossos superiores, fazemos melhor a vontade de Deus. Então, Maria Cristina, o que é a obediência? Fala para nós, você que tanto vive essa obediência cega ensinada por São Luís de Montfort. Então é importante que na obediência nós coloquemos assim, o que é, né? Como o próprio César coloca. Então é importante que nós saibamos a definição. A obediência vem ser uma virtude moral, uma virtude que é adquirida por hábitos ou habilidades, atos humanos, mas que ao mesmo tempo é sobrenatural. Ou seja, é algo que Deus me capacita a viver. É uma virtude que nos leva, que nos inclina a submeter, a nos sujeitar, a aceitarmos a vontade de outrem. Outrem que é uma, vamos dizer assim, que seja representante de Deus. A autoridade é legitimada por Deus. A pessoa a quem eu obedeço, ele é um representante legítimo de Deus. A obediência também possui alguns fundamentos, é importante que nós coloquemos para fixarmos. Funda-se, por exemplo, no supremo domínio de Deus e na submissão absoluta que lhe devemos na condição de criatura. Então, criados por Deus, devemos estar em inteira dependência da sua vontade. Além disso, nós somos filhos de Deus, então devemos obedecer a Deus, que é o nosso Pai celestial, como fez o próprio Jesus Cristo. Então vejamos que Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de obediência. Nós podemos colocar também algumas passagens, de forma que possamos exemplificar essa obediência, não é, do próprio Cristo Jesus. Por exemplo, a passagem em que o Jesus menino pregava no templo, em Lucas 2, 51, 52, que vai colocar, em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Então nós podemos daí auferir que Jesus era obediente, e a obediência anda junto com a submissão. Essa palavra está junto com a definição. Pois é, então, nada melhor do que o próprio Cristo para nos ensinar a obediência. Mas ainda vendo modelos de santidade, um grande santo da igreja chamado São Francisco Sales, ele coloca que cada um de nós temos direito a ter nossas vontades. Ter nossas vontades não tira o mérito de nossas virtudes. O que não podemos ter é apego a nossas opiniões, apego às nossas vontades. Então, muitas pessoas às vezes até querem fazer um ato bom, mas não fazem apenas porque tem que ser obediente. Tem pessoas que odeiam ser obedientes. E para ser santo, você tem que ser obediente. Então, Maria Cristina, você que está
tão bem formada sobre a obediência, mas me diga, me convença, por que eu devo obedecer? Então, é preciso colocarmos algumas razões, né? Podemos dizer alguns motivos. Primeiro, porque a obediência é um exercício que nos leva à perfeição. Quanto mais eu procuro viver essa virtude, a exemplo da Virgem Maria, mais eu dou longos passos no caminho de santidade. E a santidade é o nosso objetivo. Desejamos ser perfeitos e santos, a exemplo do próprio Cristo, obediente. Então, além disso, nós podemos dizer, né, complementando o que já foi colocado, porque a obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. Além disso, porque os superiores são representantes legítimos de Deus. Então, para compreendermos melhor, a obediência, na medida em que busca ser praticada, ela nos leva à santidade. Segundo, o sacrifício, ele nos aperfeiçoa nessa santidade. A obediência que nasce do sacrifício, essa palavra que quer dizer um fazer sagrado. Então, todas as vezes que eu me sacrifico por obediência, eu imolo, eu abro mão da minha vontade. E nisso eu estou me santificando. E em relação aos superiores, por que eu devo obedecê-los? Porque não devemos projetar o nosso olhar a quem estamos obedecendo, mas sim por quem estamos obedecendo. Estamos obedecendo porque Deus se manifesta na ordem daquele meu superior, legitimado segundo a sua vontade. Ok, então que bom. Engraçado, olha, Santa Joana de Chantal, uma grande santa, seguidora de São Francisco de Sales, ela liberou as suas monjas do convento dos compromissos do dia. E após o final do dia, as monjas estavam entediadas, porque não tinham regras para obedecer. Então reflita, se na sua vida você não tivesse regras, será que o seu dia teria graça? São Francisco Sales, ele continua dizendo que deixar uma ocupação mandada pela obediência para estar em oração, em leitura ou em retiro, seria afastar-se de Deus para ligar-se ao amor próprio. Muito inquietante isso. As suas próprias vontades. Ser obediente às obrigações é mais importante do que estar em oração ou fazendo leituras, porque isso está enchendo o nosso amor próprio. E com certeza não temos a consciência que isso esteja agradando a Deus. Mas Maria Cristina, então, como viver essa virtude? Como vamos viver nos aspectos práticos de viver a virtude da obediência? Então, nós devemos agir conforme o exemplo do próprio Jesus. Conforme colocávamos no exemplo primeiro, Jesus era submisso aos seus pais, a Virgem Maria e a São José. E por isso vai dizer nas próprias Escrituras que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Então, o nosso maior exemplo, a principal prática para viver essa virtude é tentar sempre colocar o nosso olhar em Jesus, ou seja, tentar imitá-lo em todas as suas ações. Segundo, entregar-se e consagrar-se à Virgem Maria. Você que é um consagrado, você que ainda vai fazer a sua consagração, essa é a melhor forma de praticar. Porque a Virgem Maria é aquela mãe que nos leva, que nos conduz sempre a fazermos a vontade do Pai. Podemos colocar ainda algumas habilidades que devemos buscar para viver melhor essa virtude. Por exemplo, algumas qualidades da obediência, como por exemplo a competência. Obedecer, mas fazer aquilo que me é pedido com empenho, para fazer com responsabilidade. Por exemplo, a agilidade no fazer, quando um superior, e aí nós temos vários níveis de obediência, mas quando me é pedido algo a fazer, não deixar para depois, não negligenciar aquilo que me foi colocado, mas fazer com agilidade, fazer com capricho, fazer de forma comportada, não murmurando, mas sim não me exibindo, mas sim fazendo aquilo que Deus coloca, de forma organizada, de forma disposta. A alegria de ser obediente, nisso se dá a vivência dessa virtude. Pois é. Então, mais ainda, os santos, Santa Teresa d'Ávila, ela coloca para nós que quem faz alguma coisa boa longe da obediência, mesmo que essa coisa seja uma boa ação espiritual, esta pessoa estará instigada pelo inimigo, pelo demônio, e não por Deus.
mesmo que sejam boas obras espirituais, elas têm que ser seguidas de obediência. Um padre teólogo, o padre Rodrigues, ele escreve que mais vale levantar uma palha, levantar uma simples palha, uma simples folha, por obediência, do que uma grande oração ou uma grande disciplina, se não for seguida de obediência. Então, por fim, Maria Cristina, me fala mais quais os efeitos desta prática, essa prática da obediência, quais os efeitos que ela vai causar no fiel obediente. Sim, se você busca obedecer, se nós buscarmos cada vez mais viver essa virtude em Maria Santíssima, um dos principais efeitos vai ser a nossa união perfeita com Deus, com Cristo obediente. Além disso, o desapego e o desprendimento de nossas próprias vontades. Então, praticar essa virtude vai fazer como efeito que cada vez mais eu seja desapegado das minhas opiniões e próprias vontades. E principalmente, por fim, a transformação das menores ações, das ações ordinárias, em hábito, em virtude, em santidade. Pois é, então, seguindo ainda, Santa Maria Madalena Pazzi, ela dizia que era melhor obedecer e fazer um trabalho na obediência do que estar em oração. Porque muitas vezes em oração ela não sabia se estava agradando a Deus, mas sendo obediente, sim, ela tinha certeza que era obediente a Deus. E aí, Mara, e quem mais foi mais obediente a Deus do que a Virgem Maria? Acredito que nenhuma criatura foi mais obediente do que ela, mas esta virtude foi valorizada na vida da Virgem Maria? Com certeza. E por quê? Por que foi tão valorizada? Porque Deus é o Senhor. A Virgem Maria tinha esse entendimento. Deus é o Senhor de tudo, de todas as coisas, de todas as criaturas. E se Deus é o Senhor, em qual posição que a Virgem Maria se colocava? Posição de criatura. Criatura amada, escolhida, predileta, sim, mas da condição de criatura. É importante a gente entender algumas coisas básicas. Se perguntássemos aqui a Eugênio, que é músico, o que é que você gosta tanto, com certeza ele diria de um bom violão, de um bom instrumento. Se perguntássemos, César, o que é que você valoriza na sua profissão de médica, talvez você valorize as coisas que proporcionam saúde. Um dentista, o que é que ele valoriza? Os dentes bons, bonitos. A Virgem Maria, se nós perguntássemos a ela, Mãe do Céu Morena, o que é que a senhora tanto valoriza? E o que é que ela diria? Obediência. A Virgem Maria é a serva de Deus, então ela quer valorizar cada vez mais a obediência. Mas não só valorizar a obediência, ela quer te ensinar, meu menino, a ser obediente, a escutar a palavra de Deus e pôr em prática isso que Nossa Senhora quer fazer como a serva do Senhor. Veja só, nós estamos falando nesse programa PHS, por hoje sim, de virtudes. E as virtudes da Virgem Maria são atos repetidos, hoje, amanhã e sempre, certo? Então veja só, se a virtude é algo que tem que ser praticado, eu não posso dizer, César, ou a você também, que a Virgem Maria teve a possibilidade de praticar a virtude da obediência como Eva teve. Eva não teve como praticar a virtude da obediência. A obediência se pratica com várias pessoas, não só com Deus. Mas Eva teve paz para ser obediente? Eva tinha a palavra para ser obediente? Sim, a palavra ela teve. De todos os frutos podereis comer, menos daquele. E Eva não foi obediente à palavra. E por ela não ter sido obediente à palavra, o pecado entrou no mundo. A corrupção entrou por conta da desobediência de quem? De Nossa Senhora? Da ave? Não, de Eva. Então a obediência, César, como você perguntava, é algo muito valorizado pela Santíssima Virgem. Só que, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que obediência não é só resposta a ordens, mas à vontade. Nossa Senhora não esperava a ordem de Deus. Se a Virgem Maria sabe qual é a vontade de Deus, ela já praticava. Você conhece os mandamentos? Você conhece as Sagradas Escrituras? Faça como a Virgem Maria. Não espere alguém dizer para você, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso. Você conhece o Evangelho.
A Virgem Maria foi evangelizada. O Evangelho se encarnou nela. Este Evangelho tem que se encarnar em você, para que assim possa acontecer. É isso que vamos fazer cada vez mais. Buscar ser evangelizado. Pois é, então você que está nos ouvindo, se inquiete. Você está sendo obediente? Imitemos a Virgem Maria, imitemos os santos para sermos mais obedientes. Por hoje sim, cantemos e vamos para os nossos comerciais. Por hoje sim, quero viver com Maria.